Bem-vindos a mais um episódio do Bloco de Notícias, desta vez com um formato um pouco diferente. Estamos com a Dina e eu sou o Diogo e vamos falar sobre a candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal do Funchal. A Dina será a cabeça de lista às eleições autárquicas no Funchal. Dina, o que é que falta fazer ainda no Funchal? Falta naturalmente fazer muita coisa e mudar muita coisa. Em primeiro lugar, este é um desafio muito grande. Agradecer a confiança dos militantes do Bloco de Esquerda na minha candidatura. E o que nós queremos fazer diferente, porque mais do mesmo já estamos todos fartos de nada se resolver na cidade do Funchal. Estes últimos 4 anos foram, acho que está à vista de todos, foram 4 anos perdidos. Porque não houve nenhuma proposta que melhorasse a vida dos funchalenses. Muito pelo contrário, muita coisa se agravou, nomeadamente na habitação, na mobilidade e em tantos outros aspectos da vida da cidade. E, portanto, como disse ainda há pouco, o que nós queremos é fazer diferente, porque o que temos assistido é que as propostas ou as soluções que têm sido apresentadas, quer pelo Governo Regional, quer mesmo pela própria Câmara Municipal do Funchal, não têm resolvido nada. E por isso nós precisamos de propostas alternativas que já existem noutros países, não é nenhuma novidade, que funcionam noutras latitudes, só não percebemos porque é que não querem implementar cá algumas dessas propostas, nomeadamente o teto às rendas e também as limitações ao alojamento local. A própria União Europeia diz que Portugal está a fazer muito pouco para melhorar o acesso à habitação dos seus cidadãos, e isso é uma realidade não só no Funchal, também no continente português, mas nós estamos a viver cá, e o Funchal é das cidades mais caras do país neste momento. E isso é gravíssimo, atendendo também ao custo de vida que nós temos. Portanto, a proposta do Bloco é para fazer diferente. Na habitação, por exemplo, nós precisamos realmente de olhar para a cidade e ver desde as casas que estão devolutas. Sim, aliás, e no centro do Funchal há imensas que poderiam servir para a habitação. Ver o que é possível converter para o alojamento dos cidadãos. Temos que olhar para o alojamento local existente e ver se o excesso que existe de facto na cidade, em muitas zonas da cidade, e que está a roubar, literalmente, casas onde podiam estar no arrendamento ou mesmo no mercado. E há pessoas que são despejadas porque os senhorios querem tornar os sítios onde elas vivem em alojamento local. Exatamente. Nós temos tido denúncias, sempre tivemos denúncias sobre esse aspecto. Todos nós conhecemos casos de funchalenses que a renda subiu de forma exorbitante. Claro que as pessoas não têm maneira de pagar essas rendas. E por isso estão a ser... E pessoas que sempre que eram cumpridoras, não pagavam sempre a sua renda, pagavam sempre os seus compromissos, que viviam naquela habitação há vários anos e que foram literalmente expulsas por causa do aumento desastroso da renda e viram-se obrigadas, algumas a voltar para a casa dos pais, algumas a procurar soluções fora do Concelho de Funchal. E nós precisamos de reverter rapidamente esta situação. Para além disso, nós temos também uma lista de espera para a habitação pública muito grande no Funchal. E isso é algo que não está a ser sequer falado e precisamos de arranjar soluções. Eu falei há pouco dos testes às rendas, da limitação ao alojamento local, dos prédios devolutos, ver o que é possível fazer em relação à reabilitação desses prédios. Nós temos também que apostar na construção pública, naturalmente. Faz falta construção também camarária no Funchal. Naturalmente faz falta construção camarária, e o PSD deixou perder 23 milhões de euros que a Câmara Municipal do Funchal, quando o Executivo era da confiança, teve à sua disposição.
Eu, na altura, era vereadora da Câmara Municipal do Funchal, quando foi assinado esse protocolo com o IRU, que atribuiu à Câmara Municipal do Funchal uma verba de 26 milhões de euros. E neste momento, para a construção de habitação a custos controlados. E neste momento, a única coisa que foi executada foi um imóvel que está para ser inaugurado, já há bastante tempo que está concluído, por isso que estão à espera das eleições para inaugurar, não é? Já em campanha. Claro, é isso que o PSD faz, propaganda, à custa do trabalho dos outros, porque muito pouco daquilo que foi feito em termos de habitação, que é esse prédio, é da autoria desta Câmara. E, portanto, foram desperdiçados. Os falenses precisam de saber disso. A Câmara governada pelo PSD e pelo CDS deitou para o lixo 23 milhões de euros que estavam disponíveis para a construção de habitação, para a melhoria da habitação, quer social, quer a preços controlados. Não fez nada. São 4 anos perdidos em que os problemas só se agravaram. E, portanto, o que nós precisamos de fazer é mudar este cenário. E, literalmente, imaginar o que é que 23 milhões fariam. Construiriam inúmeras casas e apoiariam inúmeras famílias no Funchal. Inúmeras famílias. Nós temos, de facto, é a maior emergência que nós temos. E precisamos de soluções. Existem soluções de longo prazo, que é a construção, mas no imediato é preciso atuar também, porque não podemos adiar a vida de tanta gente por 5, 6, 10 anos. E para isso é preciso pôr tetos às rendas, e é preciso limitar o alojamento local, é preciso proibir a construção de mais hotéis, porque nós estamos a ficar com praticamente sem orla costeira para que os madeirenses possam usufruir do mar. Aliás, isso é um tema bastante importante, o caso da Praia Formosa. O caso da Praia Formosa é vergonhoso aquilo que o governo, na altura do Alberto João Jardim, fez aos madeirenses, aos funchalenses em particular. É vergonhoso. E só é mais uma prova de que o governo do PSD está ao serviço dos interesses económicos. Não se interessa com a população. E isso, a Praia Formosa é mais uma prova. Mais uma prova de que este executivo do PSD-CDS também só quer saber dos interesses económicos. Não defende os funchalenses. Não defende o seu direito ao seu acesso à praia. O que o Bloco acha que deve ser feito naquele espaço que precisa, de facto, de uma intervenção urgente, é que aquele espaço seja expropriado, que reverta para a cidade e para os funchalenses. Não são só os funchalenses que usufruem daquele espaço. Aquela é a única praia com aquela extensão de acesso livre no Funchal, praticamente. O que é que nós temos no Funchal de acesso livre? Temos o Lido Velho, temos o Gavinas, temos a praia do Forte de São Tiago também, mas muito mais pequena. Muito limitada em termos de espaço. Porque todos os espaços de acesso ao mar são pagos e foram completamente entregues aos privados e aos hotéis. E, aliás, felizmente, há pouco tempo sabemos da notícia que o Tribunal não deixará que avancem construções na Praia Formosa, mas ainda não está garantido que aquele espaço reverta para a população. E é essa a proposta do Bloco, transformar num espaço verde. Qual é a proposta? Aquele espaço da Praia Formosa tem de estar ao serviço da população do Funchal, da população que nos visita, de todos os madeirenses. E, portanto, a nossa intenção era que aquilo seja expropriado. Nós não queremos saber, nosso projeto é que aquele espaço esteja ao serviço dos funchalenses. Não é saber se o estacionamento vai ser caro ou não, o que é que o PSD quer fazer na Praia Formosa, como outros andam por aí a dizer. Não defendem o seu projeto, mas andam a questionar o que é que os outros vão fazer. Não. O Bloco de Esquerda tem uma proposta para a Praia Formosa e é a sua proposta que quer apresentar. E nesse sentido, nós achamos que aquele espaço deve ter espaços verdes, espaços de lazer desportivos que as pessoas possam usufruir, porque também há poucos espaços verdes no Funchal
para que as famílias, as crianças, quem queira praticar desporto, esteja ao serviço dos funchalenses. E é preciso requalificar toda a zona, é preciso fazer os projetos que são necessários fazer para aquele espaço, não é? E não entregar de mão beijada a privados um espaço privilegiado da cidade, junto à orla costeira, que trará também problemas ambientais, porque isso é uma coisa que ninguém fala, mas com a subida do nível da água do mar é um problema haver mais construção naquele espaço, e nós não precisamos que haja mais construção de hotéis ali. Nós precisamos de uma praia que seja de acesso livre, gratuito, a todos os funchalenses. Sei também que a tua candidatura ao Funchal é também uma forma de defender as pessoas das zonas super altas. Aliás, temos até o caso de uma família que nos contactou por causa da falta de mobilidade através dos serviços públicos, ou seja, os autocarros, e também é algo que vais querer levar para a Câmara. Sim, nós, as assimetrias e as desigualdades na cidade do Funchal são enormes. E as assimetrias entre as zonas mais turísticas, digamos assim, e as zonas altas da cidade é enorme. É enorme. A nível dos serviços, então, nem se fala. Portanto, a nossa proposta, e nós não podemos ter uma cidade em que os cidadãos não são tratados por igual. E uma cidade para ricos e para turistas, que é o que estamos a assistir na Madeira, no Funchal, e uma cidade em que quem trabalha vive cada vez mais longe do centro, não tem acesso a serviços fundamentais, em que os transportes públicos têm muitas lacunas, não vão a todos os locais. Sabemos que temos uma orografia difícil, é óbvio, temos dessa noção, mas o que é preciso é arranjar soluções e não interessa. Estão lá em cima, não interessa, não. São poucos e são madeirenses. Não respeitam a falta de respeito pelas pessoas e pelo contributo que dão para a cidade do Funchal, e não é só a nível de transportes públicos. Muitas vezes não têm acesso a serviços tão importantes. Porquê é que não descentralizamos alguns serviços camarários em zonas nas freguesias mais populosas? Porque é que, mesmo a nível dos bancos, estão praticamente das caixas multibanco, estão todas concentradas na Baixa do Funchal, e depois há locais onde vivem vários aglomerados e que não existe uma caixa multibanco. É preciso, a Câmara pode contribuir para negociar junto das entidades bancárias, nomeadamente com a Caixa Geral de Depósitos, que é o Banco do Estado, para providenciar que em todas as freguesias possa haver caixas multibanco. Isso é muito difícil. Eu lembro quando estava na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a dificuldade que foi, o custo que é para a Junta, porque as juntas têm de entrar com dinheiros públicos para que possa ter uma caixa de multibanco disponível para a população. E isso é algo que é inadmissível nos tempos de hoje. Portanto, por exemplo, os Correios, os postos dos Correios, que a privatização do CTT foram um desastre para os clientes, foram um desastre para a população, que precisa de levantar as suas reformas, que já não se usa tanto o envio postal, mas temos uma população idosa, é um facto, e que necessitava desses serviços mais perto da sua área de residência, pelo menos. E o que se fez foi acabarmos com os postos de correio nas poucas freguesias onde existia, concentrou-se tudo aqui no Funchal. E, claro, e agora ir aos Correios é perder 2, 3 horas à espera de ser atendido. E isso é algo que também é preciso uma atenção especial quem está numa Câmara Municipal, porque é serviço público e nós devemos lutar para que os serviços estejam disponíveis para toda a população, independentemente da sua área geográfica. Há muitas outras questões em termos de saneamento básico, que também é um problema muito grande nas zonas altas.
há zonas da cidade que ainda não têm saneamento básico, vivemos no século XXI. Eu quero dizer, por exemplo, que a Cristina Pedra fez uma grande festa com a inauguração da ETAR. Lembrar que a ETAR não estava em cumprimento desde 1991, foi com a coligação Confiança, de que o Bloco de Esquerda apoiou, que lançou o concurso da nova ETAR, que teve ao longo do processo a oposição do Governo Regional PSD em várias etapas, e que foi concluída e está disponível para a salubridade da cidade de Funchal, porque houve uma coligação de vários partidos em que o Bloco de Esquerda esteve presente, que lutou para que os madeirenses, para que os funchalenses tivessem acesso a melhores serviços em termos dos efluentes. E isto não é uma vitória a ETAR, não é uma vitória do PSD-CDS, é uma vitória da coligação Confiança, de que o Bloco de Esquerda se orgulha de ter feito parte. Ouvindo-te a falar sobre os problemas do Funchal, acaba por me lembrar também os problemas muitas vezes de Santa Cruz, do qual serei o candidato à Câmara, mas acabo por reparar que há muitas coisas que tu dizes aí que fazem todo o sentido. Falaste de como as pessoas na periferia, nas zonas altas, acabam por ser muitas vezes esquecidas. No caso de Santa Cruz, não sendo a periferia de uma grande cidade, seria quase a periferia da metrópole, que é o Caniço. A Camacho e o Santo da Serra estão completamente abandonadas, e até mesmo uma parte de Gaula também estão completamente abandonadas, e é também por estas coisas que o Bloco se candidata a Santa Cruz. E lembro-me, obviamente, da minha zona, que é a Camacha, que nós durante muitos anos ouvíamos até Alberto João do Jardim e várias pessoas a dizerem que a Camacha era a capital da cultura madeirense. E eu pergunto o que é que sobra dessa capital de cultura. Porque o que sobrevive até hoje, e graças a Deus sobrevive, é graças às pessoas, não é graças a apoios camarários, que são quase inexistentes. A Camacha era conhecida pela obra de Vim, a Camacha era conhecida pelas quintas, a Camacha hoje em dia é conhecida por ser um sítio onde chove e não se faz nada, infelizmente. E aquilo que nós vemos é que em Santa Cruz, e as pessoas que são de Santa Cruz irão perceber, é que se dizia tanto mal do que o PSD fazia na altura em que dirigia a Câmara, mas a verdade é que muito pouco mudou em Santa Cruz em certos aspectos, porque, por exemplo, a Camacha já estava abandonada na altura do PSD, mas hoje em dia o que é que o JPP fez na Camacha? Cimentou o Largo da Achada, para já que é um atentado à cultura madeirense, que era o chão de pedra rolada, que é a nossa história. Cimentou, que é exatamente o que o PSD faz por toda a ilha, cimenta. Faltava algum dinamismo ao mercado da Camacha, criou-se um mercado da Camacha, também ele em cimento, em vez de valorizar toda aquela área com a arquitetura madeirense, fez-se algo como o PSD faz, cimentou-se. E hoje em dia a Camacha continua a estar abandonada. E quem diz a Camacha diz o Santo da Serra, que é uma freguesia onde as pessoas só vão para ir à feira, porque de resto as pessoas fogem. O Caniço tornou-se um dormitório do Funchal, não há vida para além do dormir no Caniço e trabalhar no Funchal ou trabalhar em Machico. Podemos dizer que houve muito que mudou, mas será que melhorou assim tanto? A habitação também é uma das áreas importantes para Santa Cruz, porque sabemos que as grandes cidades, as grandes metrópoles onde há mais pessoas são o Funchal e são o Concelho de Santa Cruz, nomeadamente o Caniço. E quer dizer, então o JPP, que tanto se orgulha de falar sobre a habitação, o que é que fez em 12 anos em Santa Cruz? Manteve as casas que já lá estavam, mas não construiu nada. Não houve construção nova de habitação camarária, zero. Seja em qualquer das freguesias, seja no Santo da Serra, seja em Gaula, seja Camacha, Santa Cruz ou Caniço. Não existiu. Podemos dizer, e obviamente, ouvimos até a candidata, se não me engano, Hélia Ascensão, falar sobre o JPP não ter construído casas, mas ter mantido aquelas que estavam e ter renovado algumas que já existiam, mas isso eu acho que é o mínimo, não sei se concordas, eu acho que é o mínimo. Sim, mas faz falta realmente, e acho que é uma das propostas que o Bloco também deve pôr em cima da mesa,
Faz falta uma aposta na reabilitação das habitações. E isto também é uma forma de ajudar as famílias, porque há muita habitação que não tem condições dignas para as pessoas viverem. E é importante que a Câmara também se preocupe com isso, de ajudar as famílias a reabilitar as suas casas e já agora de combater a pobreza energética. Porque as nossas construções, as mais recentes não, claro, as mais recentes dos últimos 5 anos, 10 anos, talvez nem tanto, mas as habitações, temos um parque habitacional também muito antigo, e não havia essa preocupação com o isolamento acústico, com o isolamento térmico, e muitas das nossas habitações não estão preparadas não para o frio, embora ele também aconteça, mas principalmente para o calor, e é importante fazer uma aposta nessa área, e é uma das propostas que o Bloco também terá em termos habitacionais. E sem esquecer que há também vários problemas relativamente às bolsas de estudo em Santa Cruz. Chegaram várias denúncias de estudantes que estão no continente, que estão aqui na Madeira e que apenas recebem a bolsa de estudos por parte da Câmara quase no fim do ano letivo. Isto é assustador para muitos dos jovens que estão no continente e precisam desse dinheiro no imediato e não no fim do ano letivo, porque sei por parte também de amigos e de outros que nos fizeram essa denúncia que há pessoas que muitas vezes sabem que estão com um acorde ao pescoço no fim do mês no continente porque não têm as bolsas não são suficientes e a Bolsa de Santa Cruz é uma miragem que só vem no final do ano letivo. E acho que isto também é uma falta de... Faz falta uma oposição, nem é uma oposição, faz falta alguém que fiscalize isto na Câmara Municipal, porque é inaceitável que haja jovens que dependem destas bolsas e que só as recebam no final do ano letivo. Quer dizer, é brincar com eles e é brincar com os pais, que não têm dinheiro, muitos deles, para garantir que os filhos consigam pagar a habitação no continente, ou aqui mesmo na Madeira, pagar a alimentação, as propinas. É um apoio que se dá aos estudantes, e ainda bem que a Câmara o faz, mas tem de chegar antes do fim do ano letivo. Pois, porque os compromissos não se esperam. podem adiar, não esperam. Não vão dizer à universidade, esperem que eu vou receber da Câmara de Santa Cruz e quando receber eu pago. Eu tenho quase a certeza que alguém que pague renda em Lisboa, no Porto, não vai dizer, olha, posso pagar a fiado porque a Câmara vai-me pagar daqui a não sei quantos meses. Há muitos problemas na Câmara de Santa Cruz e é exatamente por isso que o Bloco vai apresentar propostas, vai apresentar alternativas e é por isso que tanto em Santa Cruz como no Funchal vamos ter um grande trabalho nos próximos tempos. Passando então, se calhar, aos temas da atualidade, falar sobre um caso que choca toda a gente. Saíram imagens de jovens num ATL, penso que aqui no Conselho do Funchal, a agredir uma criança, que a arrastam para uma casa de banho e, aliás, a agridem. E depois temos pessoas como a vereadora da Juventude aqui no Funchal a dizer que isto era uma brincadeira, que é normalizar, que é impensável. Infelizmente o que estamos a assistir por parte da direita é a normalização da violência. E isso é algo que é inaceitável num país que se diz democrático e num país que subscreveu a Carta dos Direitos das Crianças, que o defende há muitos anos. Depois daquele triste episódio, lamentável episódio, asqueroso episódio na Assembleia da República, em que André Ventura e Rita Matias leram o nome de crianças com nome diferente, porque essas crianças podem ser portuguesas também, e mesmo independentemente do nome que têm, e mesmo que não seja, têm direito à sua dignidade. Têm direito a estar numa escola. Em Portugal, a escolaridade é obrigatória até ao 12º ano. Portanto, têm direito, como qualquer criança, como todas as crianças têm direito a estar numa escola.
E é só lamentável termos também aqui na Madeira uma vereadora que tem a responsabilidade que tem na maior Câmara da região a normalizar a violência. E isso é algo que temos que combater e claramente denunciar. Não é o primeiro episódio de violência. Também esta semana nós soubemos que houve um funcionário de um estabelecimento comercial que foi agredido por um português. Motivações racistas, infelizmente. Sim, por motivações racistas. E o que nós temos que ter consciência que as palavras têm significado. E quando nós temos partidos que estão constantemente a denegrir e a apelar com o seu discurso, a apelar ao ódio e a estigmatizar pessoas que são imigrantes, ou pessoas que têm outra cor de pele, ou pessoas que têm outra religião, ou pessoas que pensam diferente de nós, as consequências são estas. As consequências são estas. E nós não podemos aceitar a normalização do discurso racista, e é algo que temos que combater e denunciar sem medos, e sem sequer ser preciso pensar duas vezes, porque ao fim e ao cabo também estamos a defender a nossa democracia, e a nossa democracia exige o respeito por todos, independentemente da raça, da religião, do local onde nasceu, da língua, do sexo. E, portanto, só temos que condenar este ato e não aceitar a justificação, é completamente desprovido aquilo que a vereadora vem dizer, normalizando um ato que é de violência contra uma criança, e completamente injustificável. São dois casos que, apesar de parecerem distintos, num caso de uma criança, outro num caso de um trabalhador racializado, mas que acabam por estar ligados pela normalização dos discursos de ódio, eu acho que, sinceramente, mas isto também é a minha opinião, eu acho que durante muito tempo, nós sabemos que vivemos numa sociedade conservadora e durante muito tempo sempre houve estes pensamentos, mas estavam no armário. Agora que temos abertamente um partido que fala assim, um partido que tem estas posições, um partido que normaliza a violência, que normaliza a discriminação, muita gente sentiu-se legitimada a poder fazer este tipo de atos. Não digo que seja o caso da jovem que agrediu uma criança, mas neste caso de quem agrediu um trabalhador por ser de uma raça diferente, por ser de uma nacional diferente, se calhar pensa que pode fazê-lo porque há alguém de facto na Assembleia da República que faz o mesmo. Se calhar não dou a porrada com ninguém, mas viabiliza esse é o principal, esse é um dos principais perigos do Chega. É a normalização do discurso de ódio, e o incentivo, porque eles estão a incentivar com as suas atitudes, estão a legitimar que que se cometa violência contra outras pessoas. Nós precisamos de respeitar todas as pessoas, e é isso que nós temos é obrigatório. É um princípio básico da democracia. É um princípio básico do ser humano. Não é algo de esquerda, não é algo de direita. Claro que não, obviamente que não. E para isso basta, no mínimo, pôr-se no lugar do outro. Pôr-se no lugar do outro, imaginar que tu sais da tua terra, sais do teu país. Aliás, portugueses que o fizeram. Milhares de portugueses o fizeram e que também sofreram. E continuam a fazê-lo. Nós temos, aqui na região autónoma da Madeira, nós sabemos que há muitos jovens menos jovens que já lá foram, e jovens agora que vão. Que estão a sair da região por falta de perspectivas de trabalho e de evolução de carreira. Imagina nós chegarmos, quando saímos do nosso país, é porque queremos melhorar a nossa vida. Não é vamos para à procura crimes. de algo melhor, não é para cometer crimes, naturalmente. Vamos para o desconhecido.
e sermos recebidos com pedras quando não fizemos nada, viemos só à procura de uma vida melhor. E normalmente os imigrantes as pessoas que quando imigram vão para locais onde sabem que existe trabalho disponível. Ninguém vai emigrar para um sítio ou para com um uma país enorme taxa de com uma desemprego. enorme taxa de desemprego, onde a economia não funciona. Portanto, as pessoas vêm porque existe trabalho, em primeiro lugar, e vêm à procura de melhorar a sua condição de vida e da sua família. E é inimaginável também que não se possa incluir essas pessoas e só se esteja a dificultar a sua inserção na sociedade. É isso que o PSD também se prepara a fazer, em dificultar o reagrupamento familiar, porque todos nós sabemos que quando temos a nossa família, ter a família por perto ajuda à integração e as pessoas não se sentem tão abandonadas, digamos assim. No meio das vezes tantas notícias tristes, há sempre uma luz ao fundo do túnel e o Bloco viu aprovada uma sua proposta para tornar a violação um crime público. É uma boa notícia que nós temos hoje para os direitos das mulheres. São duas boas notícias. A primeira, naturalmente, por proposta do Bloco de Esquerda, é de ser possível, a partir de agora, que a violação seja considerada um crime público. Isso quer dizer que qualquer pessoa que tenha tido conhecimento, que presencie ou que visualize nas redes sociais, possa denunciar junto às entidades competentes. Não precisa de ser a vítima a fazê-lo. Porque a maioria das vezes os violadores, os agressores, que são maioritariamente homens, sabem que a vítima não o irá denunciar porque sente-se demasiado envergonhado. Hoje damos o primeiro passo para que a vergonha mude de lado. Porque todos nós imaginamos o que deverá ser passar por uma situação e dessas. muitas vezes, e há muito caminho por onde andar ainda. Sim, há muito caminho por onde andar. Hoje em dia até as mulheres que denunciam às vezes têm de ser elas a abandonar a casa. Isso é outro dos problemas. Isso é o problema da violência doméstica. E também... Mas hoje damos um passo importante nos direitos das mulheres. Pela mão do Bloco de Esquerda, há 25 anos, 20 anos, há 20 anos, pela mão do Bloco de Esquerda, nós tivemos a violência doméstica como crime público. Hoje, pela mão do Bloco de Esquerda, temos a violação como crime público e é esse caminho de defesa dos direitos das mulheres que o Bloco continua a fazer e continuará a fazer. Hoje também, felizmente, o Parlamento votou contra a intenção do governo PSD-CDS de alterar o conceito de violência obstétrica. Sim, de alterar a lei que o Bloco também fez aprovar e retirar o conceito de violência obstétrica, quando a própria Organização Mundial de Saúde diz que é preciso combater esse problema e felizmente o Parlamento travou essa intenção do PSD-CDS, que, como todos nós sabemos e estamos a constatar, está a querer fazer regredir direitos que são lutas que foram difíceis de conquistar, que foram conquistas muito importantes para as mulheres, para os homens, para toda a sociedade. E é isso que nós temos de denunciar e não deixar que isso aconteça. Aliás, porque estas conquistas não são apenas conquistas para as mulheres, são conquistas para toda a gente. Conquistas para toda a sociedade e o Bloco vai continuar nesse caminho de fazer a diferença e de lutar por aquilo que acho mais correto e por lutar pelos direitos de todas e de todos contra os interesses de uns poucos. E o Bloco vai continuar e agora continuará nas autárquicas que vêm aí, será muito trabalho, mas do nosso lado podem esperar muito trabalho por Santa Cruz, pelo lado da Dina muito trabalho pelo Funchal e estejam atentos porque o Bloco nunca para, nem vai ser agora que vai parar e obrigado por estarem desse lado, contamos convosco para os próximos episódios.